Olá, alunos! Esta é a segunda parte do módulo de aulas de interações intermoleculares. E aqui nós vamos ver uma série de aplicações e propriedades dos materiais que estão vinculados com as interações. Na aula anterior, nós vimos as origens das forças de Van der Waals, considerando as interações intermoleculares. Então, nós vimos o caso onde um íon interage com uma molécula polar, a interação íon-dipolo. O caso de interações entre moléculas polares, então, interação de polo-dipolo. Vimos também a interação de uma molécula polar com uma molécula não polar, então é o dipolo-dipolo induzido. Vimos as interações de dispolo instantâneo, que são criados momentaneamente e induzem um dipolo induzido no seu vizinho, que podem ocorrer tanto entre moléculas polares e moléculas apolares, também são denominados de forças de dispersão de London. E nós vimos fortes ligações de hidrogênio que ocorrem em alguns sistemas, tá? Então, nessa aula nós vamos avaliar algumas propriedades e ver algumas aplicações relacionadas com essas interações intermoleculares. Essa aula está dividida em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai discutir a formação de soluções, tá? E a relação dessa formação com as interações intermoleculares do soluto e do solvente do sistema. Na segunda parte, nós vamos falar de algumas propriedades dos líquidos, as propriedades macroscópicas como viscosidade, capilaridade, a tensão superficial, o comportamento anômalo da densidade da água, que também estão todas relacionadas com as interações intermoleculares nesses sistemas líquidos. E na terceira parte a gente passa a falar da classificação dos sólidos conforme o tipo de interação intermolecular, o tipo de ligação que a gente tem no sistema, e apresenta algumas propriedades deles. Vamos iniciar, então, discutindo a formação de soluções. Vocês já estudaram soluções anteriormente neste curso, e o nosso enfoque aqui é discutir a forte relação entre a formação dessas soluções e as propriedades dessas soluções com as interações intermoleculares do nosso sistema. Então, por exemplo, aqui nesta figura, a gente vê que inicialmente nós temos o gás oxigênio, que vai ser misturado com essas partículas do ar. Tá? Como saber se essa mistura vai ser espontânea? Como saber se essa mistura vai se dar de uma forma homogênea, se elas vão se dispersar uma na outra? Então, esse tipo de análise depende da gente analisar as interações intermoleculares entre as partículas do soluto, saber das interações intermoleculares entre as partículas do solvente, o que tem em maior quantidade, conhecer as interações intermoleculares entre as partículas, então, do solvente e do soluto, que vão se estabelecer quando a gente formar essa solução. Tá? Então, soluções podem ser no estado gasoso, no estado sólido, mas a gente está particularmente interessado em soluções no estado líquido, que vão ter um ponto central nos estudos de química, são para diversos fenômenos. Bom, então nós vamos discutir a formação de soluções principalmente no estado líquido, e 2 pontos importantes da gente analisar na formação das soluções é a variação de entalpia dos nossos sistemas, então a variação de energia que vai ocorrer nesse processo, nessa mistura, que vai ser um processo tipicamente endotérmico, absorvendo o calor do meio, ou exotérmico, liberando o calor para o meio, aumentando a temperatura da mistura. Tá? E também é importante analisar a variação da entropia do sistema, ou seja, a variação do grau de desordem. Quando você tem, por exemplo, um sólido cristalino que vai ser dissolvido num líquido, provavelmente o grau de desordem daquele sólido cristalino vai aumentar quando ele se distribuir aqui. Então, você vai ter um aumento da entropia, vai ter um favorecimento para se ocorrer uma mistura espontânea neste processo.
Então, nos líquidos, nós temos diferentes interações intermoleculares, que nós vimos na aula passada, né? As forças de dispersão de London entre moléculas apolares, né? Que não tem momento de dipolo. Nós vimos as interações de dipolo-dipolo, então, por exemplo, aqui entre duas moléculas polares, né? Que tem momento de dipolo, como a acetona e o clorofórmio. Nós vimos as interações que são as ligações de hidrogênio, aqui no caso, por exemplo, então, para a molécula do etanol interagindo com a molécula da água. E tem também a interação íon-dipolo, né? No caso aqui de um íon interagindo com moléculas da água que tem momento de dipolo. Tá? E a relação de forças, né, a intensidade dessas interações é que vão governar se uma mistura homogênea vai ocorrer entre diferentes substâncias, se vai ocorrer ou não. Tá? Assim, no processo de formação de soluções, nós podemos dividir esse processo em 3 etapas fundamentais. A primeira etapa é a quebra das interações intermoleculares entre as partículas do solvente, né, separando elas. A segunda etapa é considerar a quebra das interações entre as partículas do soluto, separando elas também. E a terceira etapa, então, é a realização dessa dispersão das partículas do soluto nas partículas do solvente, onde vão se estabelecer novas interações intermoleculares, que são as interações soluto-solvente. Correto? Então, neste processo, ele pode ocorrer de forma endotérmica, né, absorvendo o calor do meio, ou ele pode ocorrer de uma forma exotérmica, né, liberando calor para esse meio. Então, você vai ter uma entalpia, né, uma variação da entalpia nesse processo da formação dessa solução, que depende, então, que é dado pela soma das entalpias, né, da variação de entalpia de cada uma dessas etapas, ΔH1, ΔH2 e ΔH3. Onde perceba o seguinte, ΔH1 e ΔH2 são sempre processos endotérmicos, né? Porque aqui se estabelece a quebra dessas ligações, você está separando essas partículas. Então, você tem que vencer essas interações, de modo que isso precisa absorver energia do meio, né? Tanto no processo 1 quanto no processo 2. Na etapa 3, quando se estabelece essas novas interações, esse processo pode ser tanto endotérmico, né, o ΔH3, quanto também um processo exotérmico. Tipicamente, o processo vai ser exotérmico, né, liberando calor para o meio, quando as interações entre as partículas do soluto e a partícula do solvente, quando essa interação ela for mais forte, mais intensa, do que as interações iniciais que você tinha entre as partículas do soluto e as interações entre as partículas do solvente. Então, se essa interação é mais intensa, esse vai ser um processo favorável à formação dessas interações soluto-solvente, né? E vai ocorrer de forma exotérmica, liberando energia para o meio, tá? Processos endotérmicos também vão ocorrer, né? Formação de dissolução e mesmo absorvendo o calor do meio, né? O favorecimento dessa dissolução de uma forma espontânea, ela tem que ser entendida entendendo que o grau de desordem do sistema sempre tende a aumentar também, né? Então, por exemplo, quando você tem um soluto no estado sólido, ele está muito ordenado. Quando você dispersa ele numa solução, o grau de desordem desse sistema vai aumentar consideravelmente. Então, a entropia do sistema aumenta, de modo que o processo ocorre de forma espontânea, né? Isso vocês vão aprender em cursos mais avançados de química, está relacionado com a energia livre de Gibbs, tá? Vocês vão aprender mais para frente. Mas é importante, então, ter em mente que na formação dessas soluções você tem uma variação da entalpia, né, que pode ser endotérmica ou exotérmica, e você tem uma variação da entropia, né? Varia o grau de desordem dessas partículas nesse meio. Por exemplo, no processo de dissolução de um sal em água, como o caso do cloreto de sódio, né, na água,
Inicialmente, as ligações de hidrogênio entre as moléculas da água, elas vão ter que ser quebradas, né, para dar lugar para os íons Na+ e Cl-, que vão estar sendo dissociados da estrutura cristalina desse sistema. Tá? E assim vão se formar interações íon-dipolo entre esses íons, né? No caso do Na+, ele vai ficar rodeado por moléculas de água com a sua extremidade com carga parcial negativa apontada para ele, e os íons Cl- com as moléculas de água com a sua extremidade com carga parcial positiva ao seu redor, com um determinado número, né, de moléculas, né, nessa posição, né, numa certa coordenação. Então, esse processo onde as moléculas da água estabilizam esses íons, né, dissociados nessa solução é chamado de solvatação, tá? E quando o seu solvente é água, esse processo é denominado também de hidratação, né? Como a gente consegue ver aqui nessa figura ao lado, por exemplo, o nosso soluto aqui, então, ele dissociado nesse meio, né, com moléculas de água, e todas essas moléculas de água aqui ao redor, fazendo essas interações íon-dipolo entre esse sistema. Então, aqui nessa figura, a gente vê o processo da dissolução de um cristal de NaCl em água, né? Então, primeiramente, o cristal é imerso na água, as moléculas da água começam a interagir com esse cristal pelas bordas aqui, né? Pelos cantos. As moléculas de água, então, vão dissolvendo cada íon, né? Removendo esses íons aqui da estrutura dessa rede cristalina e solvatando eles. Né? Então, as moléculas da água estabilizam esses íons, formando essa configuração, né? Onde se liga aqui por interações íon-dipolo com as moléculas da água ao redor do cloro Cl-, e aqui você vê as moléculas da água estabilizando esse íon ao redor do íon Na+, né? As moléculas da água hidrataram esses íons, tá? Aqui você vê íon Cl- hidratado. E isso, então, fica homogêneo em toda a solução, permanecendo de uma forma estabilizada. Mostrando alguns exemplos, então, por exemplo, na dissolução de sulfato de magnésio em água, você tem uma variação da entalpia de menos 91,2 kJ por mol. Né? É um processo exotérmico, um processo que libera calor para esse meio. Assim como na dissolução de NaOH em água, né? Menos 44,48 kJ por mol. Então, nesses processos aqui, você consegue ver uma elevação da temperatura da sua solução. Tá? Esse terceiro caso aqui é a dissolução de nitrato de amônio em água, né? Que tem um ΔH agora positivo, uma variação de entalpia de mais 26,4 kJ por mol. Tá? E esse processo endotérmico, ele vai ser espontâneo porque a gente tem que lembrar também de considerar, então, a variação de entropia do sistema. Né? Se aumentar consideravelmente a entropia, o processo pode também ser espontâneo. Tá? Um outro conceito que é importante a gente citar aqui é o conceito da solubilidade de uma substância. Né? Por exemplo, a solubilidade do NaCl em água a 0 graus Celsius, ou seja, depende da temperatura, a solubilidade, né? É de 35,7 gramas por 100 ml de água. Então, 35,7 gramas é o máximo, né, que a água em 100 ml consegue ter de NaCl dissolvido na sua solução de uma forma estável, tá? É o máximo. Se você colocar mais, essa solução ela está saturada, né? Ela vai estar saturada e que pode ocorrer então a precipitação desses sais que estão dissolvidos, tá? Na mistura de substâncias, então, nós temos uma regra geral, que é a regra do igual dissolve igual, né? Ou seja, moléculas polares vão se dissolver tipicamente
de forma facilitada em outras moléculas polares, né, formando uma mistura homogênea, como no caso da água e do etanol. E moléculas apolares também vão se dissolver de uma forma homogênea em outras moléculas apolares, como por exemplo gasolina com outro hidrocarboneto, como com óleo. Mas a interação entre moléculas polares e moléculas apolares, né, se você tenta misturar elas, vai formar uma mistura não homogênea, tá? Elas não vão se misturar, porque as interações intermoleculares entre as partículas da água é muito mais intensa do que as interações aqui da molécula apolar, tá? Como, por exemplo, vocês podem ver nessa figura da mistura de hexano com água. Então, você vê que o hexano ele é immiscível, né, em água. E como ele é menos denso, ele acaba formando, né, ele fica aqui na parte superficial, na parte de cima. Tá? Outro exemplo aqui, ó, um óleo de motor de carro, quando você tenta misturar ele com água, ele acaba se separando, né? Devido às interações, então, entre as moléculas da água é mais intensa do que entre as moléculas do hidrocarboneto com a água, de modo que um hidrocarboneto não consegue quebrar essa interação e ocupar o espaço que antes estava ocupado por uma molécula de água. Tá? No caso da água e do etanol, como eles têm ligações de hidrogênio, que você vê que o etanol com outra molécula de etanol forma uma ligação de hidrogênio. E quando essa molécula de etanol interage com uma molécula de água, ela também estabelece uma ligação de hidrogênio, de modo que essas intensidades dessas interações são equivalentes, né? O que acaba ocorrendo, então, uma dispersão homogênea das moléculas neste meio. Tá? Assim, a solubilidade de uma substância, né, de uma substância mais complexa, ela também depende da quantidade de grupos OH, por exemplo, que você tem nessa substância. De modo que quanto mais grupos OH você tiver, a chance de você ter mais ligações de hidrogênio com água vai ser maior, né? E provavelmente a solubilidade dessa substância vai ser maior. Vamos passar agora a discutir um pouco sobre as propriedades dos líquidos e a relação dessas propriedades com as interações intermoleculares do sistema. Então, a primeira propriedade que eu mostro para vocês aqui é a viscosidade. A viscosidade é a propriedade que caracteriza a resistência de um líquido ao escoamento. Né? Como vocês podem ver aqui nessa figura ao lado, dois líquidos que começaram a escorrer simultaneamente, esse daqui ele completa o seu tubo de uma forma bem mais rápida do que o do lado. Ou seja, ele escoa mais rápido e esse escoa mais lento. Esse daqui, então, né, são óleo de motor, os dois. Esse daqui, ele tem uma viscosidade bem maior, né, uma viscosidade maior. Aqui nesta tabela, vocês veem o valor da viscosidade para alguns líquidos comuns, né, todos a 20 graus Celsius. E veja, por exemplo, o valor da água, 1,01 vezes 10 a menos 3 newton segundo por metro ao quadrado. Tá? Perceba como o valor da viscosidade da água é relativamente maior do que para diversas outras substâncias, como, por exemplo, a acetona, que está aqui na casa de 10 a menos 4, né, por benzeno, entre vários outros. Tá? E isso vai se explicar porque a água ela tem a capacidade de fazer as ligações de hidrogênio entre as suas moléculas, de modo que ela vai apresentar, então, forças intermoleculares mais intensas do que, por exemplo, para a acetona, tá? Do que para outros sistemas. Perceba também como para o glicerol, olha que valor elevado de viscosidade, 1,49, né? Bem mais alto, inclusive, do que o da água. E isso se explica também pela estrutura, né, do glicerol, pela sua composição. Veja como ele tem aqui 3 OHs nas extremidades, e esses OHs vão ter capacidade de formar ligações de hidrogênio com outras moléculas de glicerol, né? E a sua forma física também, a sua forma espacial, vai possibilitar a interação muito intensa com os seus vizinhos. Então,
Isso em conjunto leva a ter essas fortes forças intermoleculares nesse sistema e, portanto, uma alta viscosidade, né? A segunda propriedade que eu apresento para vocês é a capilaridade, que nada mais é que a tendência que os líquidos apresentam de subir, né, em tubos finos, né, tubos que são capilares, devido às interações intermoleculares entre a superfície do tubo e o líquido que está nele. Como, por exemplo, pensa na água, né, num tubo de vidro, como nessa figura aqui. As interações do tubo de vidro, né, da superfície do vidro, com as moléculas da água, vai ser uma força de adesão relativamente forte, né, e que vai fazer com que ocorra essa atração e a formação desse formato de menisco, né, nesses líquidos que têm uma atração com a superfície maior do que a atração com as próprias moléculas, né, do líquido. Então você vê a formação desse formato de menisco, né? No caso para a água. Quando as forças de coesão entre o próprio líquido, né? As moléculas do próprio líquido, é mais intensa do que a atração entre a superfície do vidro e o líquido, o menisco ele se forma com um formato contrário, né? Um é côncavo, o outro é convexo, como vocês podem ver aqui na figura. Então, a atração entre os átomos aqui de mercúrio é mais intensa do que a atração do mercúrio com a superfície do vidro, formando esse formato aqui. A terceira propriedade que eu apresento é a tensão superficial nos líquidos, né? Em especial aqui falando da água. Como vocês já podem ter observado com insetos que conseguem caminhar sobre a água, né? Você vê essa deformação na superfície da água quando eles estão acima dela. Então, a tensão superficial é um efeito físico que faz com que a camada superficial de um líquido venha se comportar como uma membrana elástica. Isso acontece porque na superfície do líquido, né, as moléculas que estão aqui na extremidade, elas vão ser atraídas por forças intermoleculares para todas essas direções para baixo, né, e para o lado, mas acima delas não tem moléculas fazendo atração. Então, essas partículas da superfície, elas ficam tensionadas numa resultante para baixo, formando essa tensão na superfície, né? A tensão superficial, que se caracteriza por esses fenômenos, como o do inseto aqui apresentado nessa figura. Você também vê esses fenômenos ocorrendo, por exemplo, com gotas numa superfície hidrofóbica, né? Uma superfície que não tem atração pelas moléculas da água, então as próprias moléculas se atraem e elas tendem a um formato esférico, né? Devido à atração entre elas. Tipicamente, conforme a gente reduz a temperatura de uma substância, a densidade de massa dessa substância vai aumentando, né? Porque densidade é massa dividido por volume. E conforme você diminui a temperatura, diminui a agitação térmica das moléculas, elas vão se aproximando, se aproximando. Então, conforme você diminui a temperatura, você vai ter uma quantidade maior de massa num determinado volume, né? Isso é o que se espera geralmente. Para as moléculas de água, existe um comportamento muito interessante, né, que a gente chama de comportamento anômalo da água, que é o fato de que a densidade do gelo ela acaba sendo menor do que a densidade da água líquida. Como vocês podem ver nesse gráfico aqui, veja que interessante, ó, a água líquida a 10 graus Celsius ela tem esse valor de densidade. Conforme você vai reduzindo a temperatura, a densidade vai aumentando, como era esperado. Porém, em 4 graus Celsius, a água então atinge um valor máximo de densidade e em 3, 2, 1 aqui, veja como a densidade vai diminuindo. Ou seja, as moléculas estão ocupando um espaço maior, né, num determinado volume. E o gelo aqui então apresenta uma densidade menor. Quer dizer, o gelo ele flutua na água líquida, diferente de outras substâncias onde quando ele congela,
ele afunda na sua composição líquida, né? Porque teria densidade maior. Então, para a gente entender o que acontece com as moléculas da água, é que quando você está em determinadas temperaturas, as ligações de hidrogênio, elas ocorrem, mas vocês têm um determinado agitação molecular que ocorre a todo momento e isso tem uma densidade menor. Conforme você vai diminuindo a temperatura desse sistema, essas interações intermoleculares, essas ligações de hidrogênio entre as moléculas, vão ficando cada vez mais intensas, né? As moléculas vão se aproximando cada vez mais, até que, num determinado ponto, essas moléculas se arranjam em estruturas espaciais, né, para otimizar essas interações, que formam espaços vazios aqui entre essas moléculas. E esses espaços vazios aqui é o que vai fazer com que a densidade do gelo, então, seja menor do que a densidade na água líquida, tá? Outro exemplo interessante de nós citarmos aqui é a importância das interações intermoleculares dentro da bioquímica, né? Que vão estabelecer diferentes enovelamentos, né? Formatos para as estruturas de proteína, por exemplo. Como um exemplo aqui, as ligações de hidrogênio que a gente encontra na estrutura do DNA, né? Na estrutura da dupla hélice. Nós temos uma série de ligações de hidrogênio, como vocês podem ver nessa figura, e aqui expandido da adenina conectada aqui com a timina por essas ligações de hidrogênio. Tá? E isso se encontra, então, em diversas proteínas, em diversos sistemas dentro da bioquímica. Bom, então, as forças intermoleculares, elas têm essa ligação direta com os estados da matéria, né? Com gases tendo interações muito fracas entre as moléculas. Conforme você vai resfriando, né, o líquido já tem interações mais intensas. E no sistema sólido, essas interações intermoleculares são ainda mais intensas, como a gente vai discutir aqui nessa parte. Os materiais sólidos podem ser classificados em dois grupos, os sólidos cristalinos e os sólidos amorfos. Os átomos em um sólido cristalino ou as moléculas nesse sistema, eles se repetem seguindo um determinado padrão ordenado e periódico nesse sistema, produzindo faces muito bem definidas aqui no nível macroscópico, né? Como, por exemplo, para a pirita de ferro. Esse ordenamento ele não é observado, então, nos sólidos amorfos, como a gente vê aqui nessa figura. E aqui no caso macroscópico, para esse vidro vulcânico, tá? Ou seja, ele não tem a estrutura regular que a gente observa nos sólidos cristalinos. Então, ele não possui essas faces, né? Não são bem definidas. E muitos sólidos amorfos, eles acabam sendo uma mistura de moléculas e átomos que não se encaixam muito bem, né? Não apresentando, então, esse sistema regular, essa rede regular. Nos sólidos cristalinos, existem diferentes arranjos espaciais que a gente pode observar, né, esse empacotamento dos átomos no seu cristal. Então, isso vai depender do tamanho desses átomos, certo? De como eles vão se encaixar e qual vai ser a forma repetitiva disso ao longo do seu sólido. Como, por exemplo, na estrutura cristalina, né, de cúbica primitiva, onde nos vértices desse cubo a gente tem a presença dos nossos átomos. Você tem a estrutura cúbica de face centrada, onde você tem aqui então átomos nos vértices e também átomos aqui centrados nas faces desse cubo, entre diversos outros empacotamentos possíveis, tá? Então, nós podemos classificar esses sistemas sólidos em 4 grandes grupos também, que são os sólidos metálicos, né, que vão apresentar extensas redes de átomos ligados por ligações metálicas, né? Nós vamos ter os sólidos iônicos, que apresentam extensas redes de íons unidos por interações íon-íon, tá?
como o NaCl, por exemplo. Nós temos também os sólidos de rede covalente, que são extensas redes de átomos unidos por ligações covalentes diretamente, como por exemplo no diamante, na grafite. E nós temos os sólidos moleculares, que são moléculas, né, discretas e unidas por forças intermoleculares entre elas, como por exemplo a molécula da água, né, no gelo, entre diversas outras. Bom, os sólidos moleculares, então, eles são compostos por átomos ou moléculas unidos por forças intermoleculares, né? Unidos pelas forças de Van der Waals, que a gente estudou, forças de polo, dispersão de London, ligações de hidrogênio, como, por exemplo, aqui o dióxido de enxofre, que é ligado por forças de dipolo-dipolo, né? Nós temos o iodo, o I2 aqui também, que a pressão atmosférica e temperatura ambiente ele é encontrado na forma sólida devido à força dessas interações intermoleculares. Outro sólido molecular é a água, né? O gelo, a água na forma sólida, que tem fortes ligações de hidrogênio entre eles. E tipicamente, então, os sólidos moleculares eles são macios e se fundem em temperaturas relativamente baixas, né? Tipicamente abaixo dos 200 graus Celsius. Os sólidos covalentes, então, eles são átomos unidos em grandes redes, né? Grandes retículos ou cadeias por ligações covalentes diretamente. Então, por exemplo, aqui para o átomo do carbono, você tem grandes redes, né, de ligações covalentes que você pode formar tanto a grafita, né, aqui do grafite, ou formar estruturas como a do diamante, como é mostrado aqui nessa outra figura, onde um átomo se conecta em outros 4 átomos de carbono dessa forma, formando uma estrutura muito rígida, né, muito dura. E aqui no caso da grafita, a gente tem camadas, né, com esses átomos aqui que se deslizam e saem facilmente, né, que a gente conhece da propriedade da grafita. Tá? Então, os sólidos covalentes, eles normalmente são duros e rígidos e por conta, principalmente, das ligações covalentes que unem eles. Né? E esses materiais, portanto, têm alto ponto de fusão e de ebulição. Já os sólidos iônicos, eles são mantidos por ligações iônicas entre esses átomos, certo? De modo que eles vão apresentar um alto ponto de fusão, né? Devido à força dessas ligações iônicas entre esses átomos. Então, a estrutura dos sólidos iônicos, ela depende da razão dos raios dos cátions e dos ânions, né? Quanto maior ou menor for o raio desses ânions e desses cátions, vai ser diferente o empacotamento desse sistema. Os sólidos metálicos, eles se compõem de extensas redes de átomos unidos por ligações metálicas, como no caso do cobre, né, e do ferro. Então, nos sólidos metálicos, a ligação entre os átomos se dá pelos elétrons de valência deslocalizados por todo o sólido. Então, nós podemos visualizar um metal como uma rede de íons positivos imersos em um mar de elétrons de valência deslocalizados. Tá? Então, esses sólidos metálicos, eles apresentam algumas características, né, como a condutividade elétrica, devido à facilidade com que esses elétrons se movem nessa rede, né? Eles apresentam maleabilidade, um brilho característico dos metais, né? Como nós vemos aqui nessa folha de ouro e neste fio de cobre apresentado aqui. Uma técnica experimental muito importante no estudo desses materiais sólidos cristalinos é a técnica de difração de raio-x, também chamada de cristalografia de raio-x. Essa técnica consiste em emitir, né, um raio-x que vai ser atingido no seu sólido cristalino, que você está estudando. O raio-x, então, ele vai se difratar, né, quando ele atravessa as estruturas desse material sólido, gerando um padrão de difração aqui na sua tela.
né? Por esse padrão de difração, né, dependendo da forma que você obtém aqui, você consegue descobrir, então, qual é o formato do empacotamento do seu material sólido. E com isso estimar alguns parâmetros, né, e propriedades do seu sistema, como, por exemplo, o raio dos íons, qual é a simetria do sistema, entre outras informações. Bom, revisando então, nessa aula nós vimos uma série de propriedades e aplicações relacionadas às interações intermoleculares. Na primeira parte nós vimos a formação de soluções e como isso está vinculado, né, a variação de entalpia na formação dessas soluções está vinculada com as interações intermoleculares entre o solvente e o soluto. Depois nós passamos a discutir algumas propriedades importantes dos líquidos, como a viscosidade, a capilaridade, o comportamento anômalo da água, todas as propriedades que estão relacionadas também com as interações intermoleculares nesses sistemas. Por fim, a gente passou a discutir um pouquinho sobre a classificação dos materiais sólidos, né, em amorfos, em cristalinos, e conforme o tipo de ligação entre os átomos, né, moléculas desse sistema, e o tipo de interação relacionado. Essas são as referências da aula e bons estudos a todos.